Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez, para um vídeo aqui, para deixar mais uma palavra. Aqui uma palavra que nos toca, ou que devia tocar pelo menos. Nós muitas vezes temos tão de ouvidos duros, ou por ofertas que nos fazem, ou às vezes porque nós próprios não queremos aceitar aquilo que nos dizem. E conforme não queremos aceitar aquilo que nos dizem, Deus até levanta coisas que nós nunca pensámos fazer, que acontecesse. E onde menos nós pensamos é onde o Senhor está. Ou não é isso que eu quero dizer, atenção. É onde nós muitas vezes ficamos tanto coração duro, fazemos tanto coração duro que muitas vezes nem ligamos. Nem sabemos se estamos a fazer bem, nem sabemos se estamos a fazer mal, se é da vontade do Senhor ou não. E o Senhor nos adverte algumas vezes. E nada. E acontece levantar coisas que nós ficamos, ou seres que nós ficamos. Estou a falar de uma passagem, que se calhar vocês também já conhecem, que é Números 22, do versículo 21 ao 34. E é uma palavra de ser muito bem meditada. E então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta. Os dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. E então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede nesta banda e uma parede da outra. E vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. E então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. E então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, oxalá que tivera e eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. E então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E então um anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se não desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida.
E então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Amados, aqui podemos ver uma coisa, que Balaão deviam-lhe ter ofertado, sei lá, devem-lhe ter ofertado, como a gente já sabe, muito mais do que da primeira e da segunda vez. E ele então foi consultar o Senhor, e o Senhor no capítulo 20 diz: veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Mas Balaão ia com outra intenção. E daí acendeu-se a ira do Senhor. Não só ia com outra intenção, mas também como recebeu do rei de Moab o que recebeu, então ele não queria ficar mal perante o rei de Moab, mas preferiu fazer a sua vontade. E aí, então, o Senhor usou um anjo e uma jumenta. Por 3 vezes a jumenta se desviou ou pôs-se à sua frente para que não fosse morto. Ou então, ou então para que ele percebesse que algo ali estava diferente. E a jumenta, depois aí o Senhor abriu a boca à jumenta e começou a falar por 3 vezes. E aí depois ele caiu em si. Mas mesmo assim não era o bastante. Aí o Senhor abriu os olhos a Balaão. E então o anjo disse, como aqui está, e então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado e a ela deixara com vida. E só aí é que Balaão entendeu que foi Deus que usou a jumenta. E depois abriu-lhe os olhos e viu o anjo. E foi preciso 3 vezes. Nós costumamos dizer 1, 2, 3, a conta que Deus fez. Por que esse provérbio terá saído? Porque aqui está. 3 vezes. E 3 vezes Balaão, ou seja, se formos a ver, foi 6 vezes. Não, 3 vezes que ele foi repreendido e não aceitou. Foi preciso o anjo do Senhor ter aparecido para que ele visse que tinha pecado. Hoje em dia, se formos a ver, muitas vezes é igual. O Senhor levanta levanta aquele. Olha, vai a tal pessoa, ou depende das suas manifestações, não é? Depende. Mas olha, vai a tal pessoa e ajuda a pessoa. Ou faz assim com ela. Nós, porque estamos zangados com ela, ou porque temos com alguma coisa, não vamos. Ou porque não gostamos dela. Ou então, a pessoa também não quer receber. Quando a pessoa não quer receber, nós não devemos desistir à primeira. Devemos insistir. Mas nunca à espera de algo em troca. Porque Jesus disse: de graça recebestes, de graça dais. E aqui vemos que Balaão foi, mas não foi porque o Senhor lhe ordenara, mas também porque desta vez ele tinha recebido mais do rei de Moab. E quem sabe se Balaão não queria receber mais. Mas aconteceu tudo ao contrário, tanto para ele como para o rei de Moab. Em vez de os amaldiçoar ao povo de Israel, abençoou o povo de Israel. E muitas vezes hoje em dia, agora eu posso aqui falar uma por experiência própria.
desta de abençoar e em vez de amaldiçoar, abençoou. Eu sou muito sincero. Quando eu comecei este trabalho, eu acho que já tinha dito, foi porque estava magoado, estava ferido com uma irmã. Entretanto, essa mesma irmã, estávamos bloqueados, não falávamos um com o outro, eu tentei várias vezes me reconciliar com ela e nada. Até ao ponto de eu, infelizmente, ao falar mal dela, ou difamá-la, mas com a verdade, atenção, mas não devia ter feito isso. No entanto, eu já tinha ido ao Facebook dela pelo Facebook da minha noiva, já tinha lá ido 2 vezes. E nunca tinha reparado. Até um dia, o senhor me fez reparar na descrição da foto dela. E noutras coisas que eu vi no perfil dela. E ela aí, mudei logo a ideia. Mas vou-me entender que não só isso, eu estava tão irado com ela e tão magoado que eu fazia tudo ao contrário. Mas depois o Senhor mostrou-me que ela não era aquilo que eu pensava. Depois disso eu tentei falar com ela novamente. Ela foi um bocado rude, porque está magoada, pronto. Mas tirando isso, eu agora posso ver e reconhecer que quem estava mal ou quem estava errado não era ela, mas sim eu. Ela fez mal. Como eu tinha falado uma vez no filme da União, o vídeo da União, desse assunto, União 5, que tem o 5 e tem a continuação. Eu aí fiz mal. Falei que estava... Fiz mal, não foi isso. Ou seja, eu fiz o vídeo, falei, ela depois daí, ela aí, antes disso, ou uma semana antes, tinha-me humilhado. Só que eu, da minha mágoa e do meu, digamos assim, ressentimento no meu coração, eu não queria, não era não querer, era eu não aceitava que já tinha pedido perdão a Deus, que é o principal que tenho que perdoar. E depois, eu próprio, quando eu via aquelas descrições e coisas no Facebook dela que me surpreendeu, aí eu tive que ver também outra coisa. Eu sentia-me à noite assim, perturbado. Sentia-me, não sei explicar. No entanto, eu fui ao hospital com a minha mãe. E o que é que acontece? Acontece que aqui o Senhor me falou e me mostrou. Porque eu vi depois aquela passagem em... Já não me lembro qual é a epístola de João. Mas sei que João diz... se reconhecermos ou confessarmos os nossos pecados a Ele é justo e fiel para perdoar. Para nos perdoar. Entretanto, eu estava lá, estava a cuidar da minha mãe. Entretanto, pego e vou à casa de banho lá do hospital. Ao banheiro, pronto. E entretanto, essa palavra, pumba, veio-me outra vez. Eu, oi, espera aí. Está aqui alguma coisa mal. O Senhor pôs-me essa palavra de novo. E eu comecei a pensar, espera aí, está aqui alguma coisa mal. E eu fiquei, já tinha reconhecido, já tinha falado com ela, pronto. E eu, então, o que é que acontece? Acontece que eu começo assim a pensar, e começo a pensar, espera aí, não sou eu, ou seja, o Senhor fez-me ver que não era ela que estava mal, mas eu estava mal porque eu reagi com ela. Mas ao mesmo tempo, como eu pedi perdão a Deus, e Ele me perdoou, agora eu próprio tinha que me perdoar. Eu fiquei assim a pensar, peraí, tenho que perdoar a mim mesmo? Como? Mas há uma outra coisa, perdoar-me a mim mesmo. Mas também comecei a pensar, peraí, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas depois também há um mandamento que diz, amai o vosso próximo como a vocês mesmos. É isso. Também há esse mandamento. E eu comecei a pensar, peraí, se eu me posso amar a mim mesmo para amar outros, também, ao meu próximo neste caso, também me tenho que perdoar a mim mesmo para que eu possa perdoar a outros. E é assim que nós funcionamos. Temos que ver as coisas, pensar 2 vezes e não agir logo. E eu agi assim. Então o Senhor me mostrou. Quem sabe até de várias vezes eu não quis ouvir. Tanto que eu ouvia um louvor que ela começou a cantar
que é o Deus cuida de mim. Lá começou a cantar na igreja. E senti-me irado. Senti-me mal mesmo. Mas com isto, o Senhor me mostrou que o que eu tenho que fazer é me perdoar a mim mesmo. Porque Ele já me perdoou. Mas eu tenho que me perdoar a mim mesmo. Porque se não me perdoar a mim mesmo, está ali os remorsos. E não só os remorsos, mas também o sentimento de culpa. Aquelas coisas. E depois, não só isso, como o inimigo também aproveita e vê uma brecha e começa a apontar. Pum, pum, pum. Então tu és crente e fazes isto ao teu irmão? À tua irmã, neste caso. Tu és crente e andaste a falar mal assim, assim, assado da tua irmã? Tu és crente e fazes assim, assim, assado? E eu comecei, oi, espera aí, já entendi. Tenho que me perdoar a mim mesmo, não só para perdoar outros, como também devo-me amar a mim mesmo para amar outros. Ou seja, percebi que o Senhor me disse isso, e então a partir daí não me tenho sentido mais perturbado. Mas é assim que o Senhor funciona. Quando nós não percebemos a primeira, Ele tenta a segunda, tenta a terceira. Agora, se nós não quisermos e fomos castigados, não devemos perguntar, então, mas porquê é que eu estou a passar isto? Nós devemos é ver onde erramos e nos arrepender e reconhecer. Agora, se nós continuamos sempre o mesmo, é complicado. Ou seja, eu percebi isso. E nesta passagem, Números 22, do versículo 21 ao 34, é isso que também entendo. Eu creio que fosse naquele tempo o Senhor já tinha usado uma das minhas cadelas. No entanto, agora percebi, tenho que me perdoar a mim mesmo para me perdoar. Não, perdoar-me a mim mesmo para poder perdoar outros. Porque se eu não perdoar-me a mim mesmo, se me tivesse para ali a massacrar, a ferir mais, e se eu não me amar a mim mesmo, como é que eu vou amar outros? E como é que eu vou perdoar outros? E é isto que nós devemos ver. E devemos pensar, quando uma pessoa ou uma situação acontece repetitivamente, 1, 2, 3 vezes, quem sabe se não é o próprio Senhor a nos chamar a atenção. E é o que eu aconselho. Quando isto acontecer, 1, 2, 3 vezes, independentemente da altura que for, se for muito próximo ou muito largo o tempo, não interessa. Mas se vires essas 3 situações assim a acontecer, deves fazer uma coisa. Pensar onde erraste, onde caíste e com quem, no caso, e chegar só primeiro tudo pedir perdão a Deus. Reconhecer que erraste. Depois, perdoar-te a ti mesmo e aceitar o perdão de Deus. Também é muito importante. Aceitar, pedir o perdão de Deus, tu perdoaste a ti mesmo e depois de ter com a pessoa e falares com ela, perdoa-me. Se ela quiser, muito bem. Se não quiser, aí já não é connosco, mas sim com ela. Lembra-te isto e vê bem as situações. Vê esta passagem de Números 22. Deus usou uma jumenta. Hoje em dia, Ele não pode usar outras coisas quaisquer. Tudo é dele. O ouro e a prata são dele. A terra é dele. Os céus é dele. Ele tem todo o poder, tanto nos céus como na terra. E não pode usar todos os recursos para nos chamar a atenção. E lembra-te, um bom pai, neste caso, Deus sem dúvida que é o bom pai, Ele ama, a quem Ele ama, Ele repreende e castiga. Para que nós vejamos, olha, errei. Ou pequei. Mas lembra também do que João disse. Se nós reconhecer ou confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é justo e fiel para nos perdoar. E depois aceitas o perdão de Deus e aceitas e perdoas-te a ti mesmo. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.